jeito muito grosso, leva a namorada para um motel, assim que entra no quarto, ele tira logo a roupa. E ela se espanta e fala, calma, meu amor, que é isso? Eu sou muito romântica. Antes de tudo, você não vai dizer nada nesse momento tão especial? Aí o jeito abaixa a cueca, as calças assim, meu amor, nessas horas, se eu tenho alguma coisa para dizer, quem diz é ele. A namorada olha e diz assim, é só isso que ele tem para me dizer? Num torneio de arco e flecha, estavam participando um japonês, um inglês e um português. O alvo era uma maçã na cabeça de um boneco. O japonês foi lá, apontou, acertou a maçã e falou, I am a samurai. O inglês também foi lá e acertou na flecha que estava enfiada na maçã e disse, I am Robin Hood. Chegou a vez do português, fez mira, acertou bem na cara do boneco e falou, I am sorry. Eu ia contar outra, mas é melhor não contar, né? Seguinte, tá bom. Já que vocês estão insistindo tanto. É uma bobagem também nesse nível do cara que chega pro português assim, ô Manuel, quantos pães você consegue comer em jejum? Falar, uns 8 pães. Pães pequenos? 8 pães. Nada, Manuel, você só consegue comer um pãozinho. Depois você comeu o primeiro, você não está mais em jejum. Ah, que maravilha isto. Isto é uma maravilha. Aí ele sai andando e encontra com um outro português, amigo dele, diz, Joaquim, anda cá. Fazer uma pergunta. Quantos pães tu consegues comer em jejum? Uns 4, mais ou menos. Se dissesses 8, eu tinha-te uma resposta. Teve um pessoal ali que achou que a piada terminava no meio. Ela diz o seguinte, diz que dois amigos foram caçar, foram pro meio do mato, na África. De repente, quando um amigo afasta uma moita, tem uma cobra venenosíssima que, ó, dá um bote bem no pinto dele. Na cabecinha do pinto. Pá! O cara já... o que eu vou fazer? O amigo disse, não se preocupa, pulou no jipe e disse, eu vou até a aldeia aqui perto, eu sei que tem um médico lá, trago ele para resolver esse assunto. Segura firme aí. Segura firme. O cara disse, tá, eu seguro. Estou segurando, vai logo, vai logo. O cara pegou o jipe, chegou na aldeia. Cadê o médico? Onde é que está o médico? Tá ali. Aí foi lá, o médico estava no meio de uma cirurgia, salvando a vida de alguém da tribo. Aí, doutor, meu amigo está lá, ele foi picado por uma cobra venenosa, não sei o que fazer. Olha, eu não posso largar essa cirurgia aqui no meio, mas você faz o seguinte, volta lá, tá? Pega um canivete, uma faca, exatamente aonde a cobra mordeu, você faz uma incisão em forma de Y, e aí você pega e chupa o sangue e cospe, porque aí o veneno vem junto. Você chupa o veneno todo e cospe. O amigo disse, tá legal, ok. Pulou no jipe, voltou. O amigo, cadê o médico? Não, ele não pôde vir. Mas o que ele falou? Ele falou que tu vai morrer mesmo. A professora passa a lição de casa para os alunos e avisa que não vai aceitar desculpas. A não ser por doença, com atestado médico, ou morte na família, com atestado de óbito. O aluno pergunta, professora, e se for por exaustão sexual extrema? Bom, aí você vai ter que escrever com a mão esquerda. Só faria. Durante uma palestra sobre nutrição, um orador dizia que a alimentação diária pode ser perigosa para a saúde. A carne vermelha é de difícil digestão. Refrigerantes provocam incômodo estomacal. Comida chinesa contém MSG. Vegetais podem conter germes e até a água que bebemos pode fazer mal.
Aí o palestrante foi interrompido por um senhor que declarou: eu conheço um alimento que é o mais perigoso de todos e que a maioria de vocês já comeu ou ainda vai comer. É tão perigoso que faz mal até depois de alguns anos que foi comido. E que alimento é esse, meu senhor? Bolo de casamento. Não vejo graça, não vejo. Você vê como tudo é relativo, né? Estava falando aqui de física, estava falando de filosofia. Diz que um vaqueiro chega na beira do rio com um rebanho de vacas, pergunta para um menino que estava sentado no barranco: menino, esse rio é fundo? O menino fala: a criação do meu pai passa com água no peito. O vaqueiro: obrigado. Toca as vacas para o rio, afundam todas. Esperado, o vaqueiro pergunta: moleque safado, seu pai cria o quê? Pato. Boa noite, beijo do gordo. O Chiquinho, de vez em quando, me conta uma historiazinha do passada na cidade onde ele nasceu, no interior. Diz que um sujeito viu um cavalo amarrado na porta do bar com uma placa: quem fizer o cavalo rir, ganha um mês de pinga. O sujeito até pestanejou, foi no ouvido do cavalo, falou uma coisa baixinha. O cavalo... Você ganhou um mês de pinga de graça. O dono ficou louco da vida. Passou um tempo, o sujeito volta no mesmo bar, tá lá o mesmo cavalo com outra placa: quem fizer o cavalo chorar, ganha 1 ano de pinga. O sujeito vai no cavalo, cochicha no ouvido. O cavalo não parava de chorar. Aí o dono falou: olha, tudo bem, a pinga tá aí de graça, mas o que você falou pro cavalo? Eu disse: bom, na primeira vez eu falei que o meu pinto era maior do que o dele, ele riu. E agora? Agora eu mostrei. Ele chorou. Diz que um velhinho estava na cama quase morrendo ou indo atender o chamado do Papai do Céu, aquelas coisas. Aí sente um cheiro de pão de queijo. Aí chama o neto: vai lá na cozinha, pede para tua avó me mandar um pão de queijo para eu comer. O menino vai, volta sem nada. Cadê o pão de queijo? A vovó mandou dizer que o pão de queijo é pro velório. Você sabe que tem a piada do sujeito que engoliu um olho de vidro sem querer. Tirou o olho para lavar, botou num copo com água, distraído, pá. E aí começou a ter uma prisão de ventre horrorosa. Aí resolveu ir no médico, foi num proctologista. O proctologista foi: não, o senhor vira de costas. Examinou, falou: olha, eu estou surpreso porque eu tenho 30 anos de profissão, já olhei vários cus. É a primeira vez que eu vejo um cu olhando para mim. Insatisfeito com o desempenho sexual do marido, não sei se devido ao nome ou ao tamanho, a mulher leva o marido para o médico. Aí depois do exame completo, o médico receita para ele meio comprimido de um estimulante sexual por dia. A mulher estranha: doutor, mas se meu marido tem problema, por que o senhor receitou meio comprimido? Porque o seu marido tem o pinto tão pequeno que um comprimido inteiro pode virar overdose. Maldade. Boa noite, um beijo gordo, obrigado. A telespectadora Jussara Leite me mandou um e-mail para lembrar a figura do Winston Churchill. Churchill, primeiro-ministro inglês, que comandou a resistência contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Churchill fez história pela sua atuação política e também pelo seu senso de humor. Vou dar alguns exemplos aqui do senso de humor do Churchill. Quando ele fez 80 anos, um repórter com menos de 30 foi fotografá-lo e comentou: seu Winston, eu espero fotografar o senhor nos seus 90 anos. O Churchill olhou para ele e falou: e por que não? Você me parece bastante saudável. Outra vez, o Bernard Shaw. Bernard Shaw era o maior dramaturgo inglês da sua época e estreou a peça Pigmalião, que depois serviu de base para o My Fair Lady, etc. Aí ele mandou um telegrama convidando o Churchill com o seguinte texto: tenho o prazer e a honra de convidar o digno primeiro-ministro para a primeira apresentação da minha peça Pigmalião. Venha e traga um amigo.
Se tiver. O Churchill recebeu o telegrama e respondeu: agradeço ao ilustre escritor o convite tão honroso. Infelizmente não posso comparecer à primeira apresentação, mas irei à segunda, se tiver. Tem outra história que aconteceu na Segunda Guerra, quando o Marechal Montgomery, que era caretíssimo, dizem que não era tão bom quanto ficou famoso como extraordinário, mas parece que era bom, mas não era tudo isso, era muito vaidoso. E estava sendo homenageado por ter derrotado Rommel na Batalha da África. No discurso de agradecimento, ele disse o seguinte: eu não fumo, não bebo, não prevarico e sou herói. O Churchill comentou com um amigo do lado: eu fumo, bebo, prevarico e sou chefe dele. Mas a melhor tirada do Churchill aconteceu numa discussão com Nancy Astor. Nancy Astor foi a primeira mulher eleita para o parlamento inglês. Era até amiga dele, ajudou ele a ser primeiro-ministro na primeira vez. Mas os dois estavam discutindo lá um ponto qualquer, na casa de um amigo. A Nancy, irritada, falou assim, no auge da coisa, falou: se você fosse meu marido, eu colocava veneno no seu café. E ele respondeu: se eu fosse seu marido, eu tomava.